Quero desejar a todos os meus irmãos maçons e não maçons, judeus e não judeus, um forte abraço, aquele aperto de mão diferenciado e convidá-los a mais uma reflexão. Hoje refleti a respeito de Mateus, o testemunho de Mateus, capítulo 20, versículo 20, quando a mãe de Tiago e João vai fazer um pedido para Jesus, pedindo para ele se ele pode fazer com que um assente à sua direita e outro assente à sua esquerda, quando ele estiver no reino dele. E eu queria trazer esse texto para a gente refletir sobre ele, porque veja como o testemunho de Jesus, né, em Mateus, ele é completamente contra o testemunho de João, né? Porque, veja bem, o texto vai dizer que veio a mulher de Zebedeu, né, com seus filhos adorando, e pediu ele um favor e perguntou para ele, e ele perguntou: o que queres? Respondeu: manda que no teu reino estes meus dois filhos assentem um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber do cálice que estou para beber? Responderam: podemos. Então, por que que Jesus responde para eles: não sabeis o que pedis? Porque quando Jesus falava que ia trazer o reino, ele não estava falando de uma briga política no sentido de derrubar as forças armadas de Roma e dos judeus e estabelecer um reino político, né? Tanto que ele vai falar no capítulo 22, o seguinte, que o reino dos céus é semelhante a uma boda de casamento, né? Justamente por quê? Porque os 12 tronos que ele está prometendo para os discípulos dele julgar as 12 tribos de Israel vai ser exatamente nesse reino dos céus que vai ser a última ceia deles. Então lá eles vão poder se sentar para ceiar com ele na última ceia e julgar, falar mal das tribos de Israel, né? E não um reino como João esperava, porque João pregava Jesus como se Jesus fosse um Cristo, né? Que fosse morrer pela vida dele, né? Só que quando Jesus fala assim, cada um carrega a sua cruz, né? E cada um morra por minha causa, aí João já entra em choque e pergunta se Jesus é aquele mesmo que ele está esperando ou se deve esperar outro, né? Justamente por quê? Porque João prega que Jesus vai morrer por ele, mas Jesus diz para ele que ele tem que morrer por causa de João. Então, você está disposto a morrer por quem, né? Você quer que as pessoas morram por você, mas você está disposto a morrer por quem, né? Então, quando Jesus diz para ela: você não sabe o que está pedindo, quando ele pede para colocar um à minha direita e outro à minha esquerda, é porque ele está dizendo para ela o seguinte: eu não vou ter um reino de ouro para colocar um à minha direita e à minha esquerda. Você não sabe para quem está preparado. Então, quando ele foi colocado uma coroa nele, foi uma coroa de espinho. Então, quando ele diz para a mulher que ela não sabe o que ela está pedindo, é isso que ele está querendo dizer para ela: minha filha, você vai beber do cálice que eu estou para beber, certo? Mas sentar à minha direita e à minha esquerda você não vai saber quem vai, por quê? Porque só meu pai sabe. Quem sentou com ele à direita e à esquerda quando ele foi coroado no trono com a coroa de espinho foram dois ladrões. Porque quando ele disse que quem quisesse vir após ele pegasse a cruz e seguisse ele, nenhum dos discípulos fez isso. Então nenhum dos discípulos sentou no trono com ele, que era a cruz, certo? Então por isso ela não sabia o que estava pedindo quando pedia isso para os filhos dela. Os únicos que realmente carregaram a cruz, que tiveram a direita e a esquerda dele, que portanto era digno de estar com ele, porque carregaram a cruz como ele, foram os dois ladrões na cruz, certo? Então ele vai dizer, né, vocês vão beber do meu cálice e tal, mas estar à minha esquerda e à minha direita não compete a mim decidir, né? Aí ele vai dizer o seguinte: ora, ouvindo isso, os 10 se indignaram com os dois irmãos. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores do povo os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós será o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós será o vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Então os discípulos começam a discutir com Pedro, com a mãe, com os dois discípulos, né, porque acham que eles estão querendo disputar um lugar, né, à direita e à esquerda de Jesus no grande trono. Jesus vai dizer para eles: olha só, vocês querem ser o maior no reino dos céus? Vocês não vão agir como as autoridades, porque elas dominam sobre o povo, né, e agem assim como sendo os maiorais, né? Eles ficam dominando sobre o povo. Vocês não vão ser desse jeito. O maior entre vocês vai ser aquele que serve, certo? E se vocês quiserem ser o maior no meu reino, certo? Vocês vão ter que ser tal todos como o Filho do Homem, ou seja, como ele.
né? Que não veio para ser servido, mas que veio para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Em resgate de muitos, em que sentido? Fazer com que as pessoas voltassem a seguir a lei, que ele mesmo disse que não veio para abolir, que ele veio para seguir, que incluía sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar o sábado, né? Então ele está querendo dizer o seguinte: se vocês quiserem ser o maior no meu reino, no reino dos céus, sabe o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão ter que dar a vida de vocês em resgate de muitos. O que era um tapa na cara de João. Por quê? Porque João achava que Jesus ia tirar ele da cadeia, justamente porque ele achava que Jesus iria morrer por causa dele, sendo o Cristo que ele pregava, certo? Então, quando Jesus diz que vocês, para ser o maior no reino dos céus, vocês têm que morrer em resgate de muitos, ou seja, morrer a favor de que muitos voltem a seguir a lei, assim você vai ser o maior, né? Então ele está colocando João como menor, exatamente como ele disse nos versículos anteriores, né? Que o menor no reino dos céus, né, era maior do que João. Por quê? Porque o menor no reino dos céus, ele pelo menos morreria em resgate de muitos. E João não. João, em vez de morrer por Jesus, queria que Jesus morresse por ele, certo? Então, senhoras e senhores, veja como o testemunho de Mateus, o testemunho de Jesus segundo Mateus, é um tapa na cara de João, né? Porque ele está basicamente falando para João, seu João, veja bem, você é o menor no reino dos céus, você pode ser maior do que os profetas, mas no reino dos céus você é o menor. Justamente por quê? Porque o maior no reino dos céus é aquele que serve, é aquele que dá a vida em resgate de muitos. E você está pregando eu como se eu fosse o cordeiro, ou seja, que vai morrer pelo pecado de todos. Enquanto eu estou ensinando que as pessoas devem seguir após mim, carregando a sua própria cruz, como eu, certo? Que devem morrer por mim e não querer que eu morra por elas, pelo pecado delas, certo? Então, depois disso, Jesus vai entrar em Jerusalém, o texto vai dizer que ele vai expulsar de lá todos os campistas que estavam vendendo pombinhos lá. O pombinho era o sacrifício do mais pobre, né? Ou seja, Jesus estava cometendo um erro aqui, eu não sei por que ele fez isso, mas o texto vai dizer que é porque ele estava achando que eles eram salteadores, que vendiam os pombinhos, né? Aí, o texto vai dizer que ele expulsa todo mundo de lá, certo? Aí ele vai estar ensinando no templo, né? Aí vai vir as autoridades perguntar a Jesus por que ele está fazendo aquilo, né? Por que ele está expulsando as pessoas do templo de Jerusalém, expulsando os pombinhos? Quem deu ele autoridade para fazer isso, né? Aí ele vai falar a autoridade de Jesus e o batismo de João, né? Aí veja bem, você vê como que o testemunho de Mateus sobre Jesus a respeito de João é um tapa na cara de João, é como se fosse uma bomba atômica de João, chamando João basicamente de traidor, né? Porque ele vai dizer o seguinte: tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando acercaram-se deles os principais sacerdotes e anciãos do povo, perguntando com que autoridade faz essas coisas e quem te deu essa autoridade. Então perguntaram para ele com que autoridade ele estava ensinando no templo de Jerusalém, certo? Então, olha só como que Jesus vai jogar tudo em cima de João. Olha só, ele vai dizer o seguinte: Jesus respondeu: eu também vos farei uma pergunta, se me responderes, também eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? E discorriam entre si, se dissermos do céu, ele nos dirá então, por que não acreditaste nele? Se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. E responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, nem eu vos digo com que autoridade vos faço essas coisas. Então, Jesus está basicamente dizendo para os escribas e fariseus o seguinte: eu não vou responder para vocês com que autoridade eu estou ensinando no templo de Jerusalém, com que autoridade eu estou expulsando as pessoas do templo de Jerusalém e as que oferecem o sacrifício, porque vocês não vão conseguir responder uma pergunta, porque eu pergunto para vocês, aí eu vou responder a pergunta de vocês. O batismo de João era do céu ou dos homens? Né? Aí os fariseus ficavam se responder se era do céu ou dos homens, por quê? Porque o batismo era do céu, mas o batismo ele vinha como purificação dos pecados, como purificação do corpo, como limpeza. O batismo não vinha como perdão e arrependimento dos pecados. O perdão e arrependimento dos pecados vinha através da morte do animal, certo? Então, Jesus está querendo dizer para eles o seguinte: eles não vão responder porque eles temem dizer que é do homem, porque é do homem, né? O batismo, do jeito que João estava fazendo, mas se eles dizer que é do homem, eles têm que ter medo porque as pessoas consideram João como profeta, então vão obedecer ele, vão acreditar nele. Mas eles também não podem dizer que é do céu, porque não é do céu, e se eles disserem que é do céu, eles vão ter que
deixar Jesus continuar pregando, expulsando as pessoas do templo. Então, ou seja, então eles vão dizer, nós não sabemos de onde é. Mas por que Jesus faz essa pergunta para eles? É porque é como se Jesus estivesse falando para eles assim, ó, se João está trazendo batismo para arrependimento e perdão dos pecados, sem que a lei manda o sacrifício de animais para perdão dos pecados, invertendo toda a ordem, vocês não questionam a autoridade dele, então eu também não vou dizer com que autoridade eu estou ensinando no templo. Porque eu estou ensinando no templo, eu digo que eu não vim abolir a lei, que eu não vim abolir os profetas, que eu vim seguir os profetas, seguir a lei. Então, pelo menos o que eu estou ensinando corresponde aos profetas, corresponde à lei. Agora, João, ninguém para João aí, e ele está fazendo o batismo aí, para arrependimento e perdão dos pecados. Então, se vocês me responderem de onde vem o batismo de João, se vem do céu, se vem dos homens, aí eu vou responder para vocês com que autoridade eu estou pregando. Então, eles não ficaram sem ação, né, os escribas e fariseus, por quê? Porque o batismo não era dos homens, e João era visto como profeta, ou seja, como homem. O batismo era do céu, ou seja, era da lei. Só que a diferença é que o batismo, a água vinha como purificação, como limpeza, um ritual de limpeza, e não como perdão para perdão dos pecados, certo? Então, senhoras e senhores, veja, então veja o seguinte, né? O maior do reino, no reino dos céus, né, era aquele que queria servir, e nenhum dos discípulos queria servir. Né? Quando Jesus promete para ele 12 tronos para julgar as tribos de Israel, eles esperavam 12 tronos de ouro, como se fossem literalmente uma autoridade. E eles de fato não seriam essas autoridades, justamente porque Jesus vai dizer para eles que no grande julgamento ele ia dizer o seguinte: aquele que me viu nu, ou viu com aqueles pequeninos nu e não cobriram, né? Eu vou mandar ele afastar de mim, está condenado. Ou seja, apontando o dedo para João. Por quê? Porque as pessoas que iam até João, os pequeninos que iam até João, iam até ele para confessar o pecado com ele e procurar o batismo para arrependimento dos pecados. E João era o falso profeta, por quê? Porque João estava deixando elas nu, porque deveria levar elas até o sacerdote para ela confessar o pecado com o sacerdote e sacrificar o animal. Porque desde do jardim do Éden, o que cobriu o pecado, a nudez, foi a pele do animal. Então João deixava todo mundo nu quando as pessoas se batizavam com ele para perdão dos pecados e confessavam os pecados com ele. Primeiro porque ele não deveria receber confissão dos pecados, porque ele não era sacerdote, ele era profeta e deveria confessar com o sacerdote, sacrificar o animal com o sacerdote. João era profeta e não sacerdote. Então, senhoras e senhores, veja, Jesus, por um lado, diz que veio para cumprir a lei, não veio revogar a lei. Então ele veio trazer o sacrifício de animais para perdão dos pecados, veio trazer as profecias do profeta Jeremias, que ele disse que veio para cumprir, que dizia que a lei deveria estar impressa na mente e no coração do povo, isso seria a nova aliança, que incluía sacrifício de animais para perdão dos pecados, circuncisão, guardar o sábado, né? E João, por outro lado, ensinava uma coisa completamente diferente, né? Na mesma lei que diz não matarás, ele estava querendo pregar Jesus como se ele fosse o cordeiro, né? Um ser humano sendo morto pelo pecado de outros seres humanos, né? Numa lei que diz não matarás e que tinha estabelecido o sacrifício de animais para perdão dos pecados. Então veja como o testemunho de João é um tapa na cara, o testemunho de Mateus é um tapa na cara, né? De João, né? O testemunho de Jesus segundo Mateus, né? É um tapa na cara de João, né? Porque ele diz para os discípulos dele, né? Se a justiça de vocês não forem muito melhor do que a dos escribas e fariseus, que é o sacrifício de animais para perdão dos pecados, de modo nenhum vocês vão entrar no reino dos céus, né? Justamente porque a dos escribas e fariseus, a justiça era melhor do que a de João, né? A de João ia sacrificar Jesus, o ser humano, para perdão dos pecados, né? E na lei judaica, um animal, você já ia sacrificar o animal para comer mesmo, poderia já matar ele para perdão dos pecados, né? Era muito mais em conta. Então a justiça deles, a justiça de João não estava de nenhum modo sendo melhor do que a justiça dos escribas e fariseus, né? E estava pregando isso tudo nas costas de Jesus, em nome de Jesus, como se estivesse fazendo isso tudo em nome de Jesus. E Jesus vai dizer que o batismo que João estava fazendo era o batismo de João, né? Não o batismo de Jesus, era o batismo de João. Então, senhoras e senhores, eles não tinham capacidade nem sequer para entender o que era o reino dos céus, né? Porque o reino dos céus seria a grande ceia com eles que já aconteceu.
mas nenhum deles tinha a competência de ser como Jesus. Esperavam que Jesus morresse por eles, mas não queriam morrer como Jesus. Então todos eram menores no reino dos céus, né? Eles eram daqueles que eram chamados, mas não seriam escolhidos, né? Justamente porque os ensinamentos dele não tinham nada a ver com os ensinamentos de Jesus. Bem pelo contrário, complicava Jesus, né? Porque ele dizia: cada um pega a sua cruz e me siga. Tem o peso da sua responsabilidade, responda pelos seus atos. Mas eles esperavam que Jesus morresse por eles.